A paz, amados, a paz, queridos, povo abençoado do Senhor, povo próspero e abençoado. Que o Senhor nesse dia te dê paz, prosperidade e muita unção. Amém, queridos? Que você possa ter muita unção da parte de Deus. Amém? A palavra que nós queremos trazer para você nesse dia é Salmo 85, verso 10, diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Amém? Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. A graça e a paz, tem algumas versões que diz a misericórdia, a justiça e a misericórdia. E o que nós entendemos aqui, que justiça e misericórdia têm que andar juntas. E por muito tempo não foi assim. Amém? Como é que nós vamos entender? Isso aconteceu na cruz do Calvário, essa reconciliação. Por quê? A palavra de Deus que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Então, havia a justiça divina. A justiça divina é implacável. A justiça divina tem que ser cobrada. Então, imagine você se vivêssemos só com a justiça. Seria difícil viver só com a justiça, se não tivesse a misericórdia. Se fosse só a justiça sem misericórdia. Imagina como é que seria dessa forma. Não teria como ser. E só teríamos um juiz para condenar. Só teríamos a condenação, não teríamos uma absolvição. Então, assim, a justiça e a misericórdia têm que andar juntas. E só foram juntas na cruz do Calvário, onde ali abeijaram-se e ali reconciliaram a humanidade para com Deus. Eu observei outro dia um vídeo até triste, né? Tem países que são assim, onde não tem justiça, onde as pessoas fazem justiça ao bel prazer, onde as pessoas... E mostrou ali um senhor que já tinha tido uma mão amputada por causa de um furto, e aparece esse senhor correndo com uma galinha, e as pessoas correndo atrás dele para aplicar justiça sobre ele, para bater, talvez até para amputar uma outra mão, e depois o vídeo foi cortado. Aí você imagina assim, aquele país é dessa forma. Então você imagina que só tem a justiça, não tem a misericórdia, ninguém é compassivo, ninguém é capaz de dar o perdão àquela pessoa. Eles querem apenas julgar, punir. E assim a humanidade estava à mercê disso. Porque o Senhor tinha que cobrar a justiça. O Senhor tinha que cobrar. A alma que pecar, essa morrerá. O Senhor tinha que cobrar. Nosso bondoso Deus tinha que cobrar. Mas como ele cobraria se a humanidade não tinha como pagar? A humanidade não tinha como pagar. Essa dívida, essa cobrança, não tinha como pagar. Mas ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para aparecer na cruz do Calvário, para nos dar essa reconciliação. Então diz assim: encontrarem-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Foi na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Deus deu condições da humanidade aproximar-se dele, e ele se aproximar da humanidade. Quando o seu amado Filho Jesus Cristo, vertendo sangue puro e imaculado, reconciliou a humanidade com o nosso maravilhoso Deus. Nos concedendo ali o perdão, nos concedendo ali essa dívida paga. Então, esse versículo de Salmo 85 é muito interessante. Diz assim, ó: encontraram-se a graça e a verdade na cruz do Calvário, e a justiça e a paz se beijaram. Então nós vemos que ali houve justiça, e ali houve a misericórdia. Ali teve a justiça divina, teve a justiça de Deus e teve a graça do Senhor Jesus Cristo. Encontraram-se, nos reconciliando, se beijaram. A palavra de Deus, se beijaram. Então nós vemos que esse beijo da justiça e da paz, da justiça e da misericórdia, foi muito importante para a humanidade. Amém, queridos? Muito importante. Que sem
Se não tivesse acontecido esse beijo da paz e da justiça e da misericórdia, estaríamos perdidos para toda a eternidade. Não teríamos como nos reconciliar para com Deus. Amém, queridos? Então, é um beijo que modificou tudo. E eu fico pensando, né? E vamos sempre olhando na Bíblia, é interessante, um beijo que mudou tudo. Eu lembro, sabe o que? Esse beijo reconciliador, eu lembro de José e seus irmãos. Os irmãos de José traíram José, venderam José como escravo, fizeram tudo contra José, por inveja, por pura inveja. E o que acontece? Quando José encontra com seu irmão, toda aquela mágoa, todo aquele rancor caiu por terra, ele correu e abraçou e beijou os seus irmãos. É o beijo da reconciliação. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. Esse beijo, a paz e a justiça se beijaram, nos dando condições de estar de novo de encontro ao nosso bondoso Deus. Amém, queridos? Então nós vemos que ali, aqueles homens que foram traidores, aqueles homens que foram malfeitores, aqueles homens que foram violentos com seu irmão, venderam ele como escravo, mas chegou o momento exato de ter esse encontro, e talvez eles pensando ali que fosse receber uma punição, mas José foi, abraçou os seus irmãos e beijou, se reconciliou com eles, porque José há muito queria isso. E o nosso bondoso Deus, mesmo não podendo voltar atrás, mesmo dando a sua justiça, mesmo querendo aplicar a sua justiça, a alma que pecar, essa morrerá. Deus estava preocupado com a humanidade, que a humanidade não tinha como salvar-se. A humanidade não tinha como se reconciliar com Ele, a não ser através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. A não ser através dessa ação do Senhor Jesus Cristo de querer ser crucificado na cruz do Calvário para nos reconciliar para com Deus. Então nós vemos que a justiça e a paz se beijaram. Foi na cruz do Calvário, é onde eu e você podemos de novo gozar a salvação, ter esse reencontro para com Deus, nos religar de novo para com Deus, que estávamos perdidos. O inimigo das nossas almas pensava que a humanidade ia se perder, porque não tinha como a humanidade pagar essa dívida, não tinha como a humanidade conseguir se reconciliar para com Deus. O inimigo já estava satisfeito, mas ele foi derrotado. Toda a sua intenção foi derrotada ali na cruz do Calvário. E você imagina que o inimigo, que a palavra de Deus diz que ele era uma pessoa importante, muito importante, e pela sua arrogância, pela sua rebelião, ele foi tirado do céu, foi lançado na terra. E quando ele ouviu o Senhor, falou assim: façamos um homem à nossa imagem e à semelhança. Ele nutriu inveja da humanidade, porque ele não conseguiu ser semelhante ao Altíssimo, e achava que a humanidade estaria derrotada, porque a humanidade caiu, pecou contra Deus e caiu. E a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar morrerá. E todos estão destruídos da glória de Deus, todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, e afirma que o salário do pecado é a morte. Mas o que acontece? Quando nós vimos a ação do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos que encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Amém, queridos? Foi lá na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que possamos estar reconciliados para com Deus, que não tínhamos como fazer isso. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos esse beijo da reconciliação, esse beijo do bem, esse beijo do amor, esse beijo da reconquista. Amém? Aí também olhando na palavra de Deus, antes ainda de José, nós vamos Jacó e Esaú. Nós vamos que Jacó tinha enganado seu irmão, né? Que Jacó foi um grande trapaceiro, enganou o seu irmão, e no momento ali ele desejava encontrar-se com seu irmão, que já estava bem feito ali digamos assim, na vida. E quando ele manda recado ao seu irmão, que seu irmão vem com 400 homens, ele temeu pela sua própria vida, temeu pela vida da sua mulher, temeu pela vida dos seus filhos, temeu pela vida de todos, achando que ali, aquele irmão que muito tempo nutriu uma vingança por Jacó, chegaria ali e tiraria a vida do seu irmão. Jacó temeu pela sua vida. Mas o que acontece?
Quando seu irmão aproxima dele, seu irmão vai e o abraça e o beija, e se reconcilia com ele. Nós vemos que o culpado teve o perdão através daquele beijo. Aquele que poderia punir, resolveu absorver, resolveu amar. Então ele beijou o seu irmão, reconciliando com o seu irmão. Então nós vemos que esse beijo da reconciliação é muito maravilhoso, muito importante. Imagina o beijo na cruz, quando a justiça e a paz se beijaram, é onde nos deu a condição de salvação. Amém, queridos? Pare e pense dessa forma, né? Vê ali Jacó temendo pelo seu irmão, que não tinha ali como ele pagar a dívida que ele tinha com o seu irmão, a não ser com a morte, pensando que ele ia morrer, entregou-se ao seu irmão. Antes de ele encontrar com o seu irmão, ele foi, se ajoelhou em terra várias vezes para encontrar com o seu irmão, sabendo que poderia tomar a punição definitiva. Mas ele queria encontrar com o seu irmão, sabendo que poderia ter aquela punição definitiva. Você vai lá, vem em Gênesis 33, do 1 ao 4, está lá essa passagem de Jacó e Esaú. Então, queridos, nós vemos que ali um beijo, aquele homem que poderia aplicar justiça no seu irmão Jacó, resolveu aplicar misericórdia. Amém? Então ali a justiça e a misericórdia também se encontraram. Ele com um beijo foi e perdoou o seu irmão. Então aí nós começamos a entender esse beijo na cruz do Calvário da justiça e da paz. Quando se encontra, nos dá condições de estar perdoados. Quando confessamos o nosso pecado, está perdoado e reconciliado para com Deus. Somente Cristo poderia fazer isso por mim e por você. Somente Cristo poderia fazer isso por nós, obedecendo a ordem divina, a ordem do Senhor nosso Deus. Deus queria justiça, mas teria que dar a misericórdia. Então Deus foi muito implacável, dando a justiça, mas concedendo a misericórdia para que pudéssemos nos reconciliar para com Deus. E senão estaríamos totalmente perdidos. Estaríamos perdidos, não teríamos condições de pagar isso, não teríamos condições de reconciliar. Estaríamos perdidos e o inimigo ganharia com isso, mas o inimigo não ganhou. O inimigo mais uma vez foi afugentado, mais uma vez foi derrotado e Deus conseguiu nos aproximar dele. Deus conseguiu se aproximar de novo com a humanidade, porque o pecado fazia essa divisão. E não houve mais essa divisão, porque na cruz do Calvário a justiça e a paz se beijaram. Amém, queridos? Então, possamos compreender isso, possamos passar a outras pessoas isso, podemos usar essas palavras no evangelismo, possamos usar essas palavras para outras pessoas, para que entenda que muitas vezes a pessoa não entende o que é salvação, o que é perdição, o que é ser pecado. Se você for falar isso para muitas pessoas, não querem nem aceitar que são pecadores. Mas assim, a palavra de Deus que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Então como é que nós vamos explicar isso para essas pessoas? Explicando a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é que nos dá a redenção. O sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo nos dá de novo condições de reconciliar para com Deus. Eu vi uma história muito interessante da pessoa explicar a salvação, explicar a perdição, explicar a eternidade. Um professor muito bacana, ensinava seus alunos, era um professor cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, é um professor cristão. E sabemos que muitas vezes, a pessoa por ser cristão, ele sofre algumas afrontas, né? E muitos alunos faziam brincadeira. Ele teve um aluno ali que estava sempre contrário a todas as falas daquele professor, queria sempre desafiar aquele professor. Mas a pessoa, quando é sábia, quando é pessoa humilde, ele não vai combater, não vai atacar ninguém. Ele vai deixar o momento certo e o momento oportuno para o fazê-lo. E aquele professor é um professor muito querido pelos demais alunos, assim, muito bem quisto, muito bem visto, né? E sempre ele fazia reuniões com os alunos e sempre que podia ele falava das grandezas do Senhor, da sua conversão, das grandezas do Senhor, de tudo que o Senhor tinha feito, e aplicava tudo aquilo nas aulas, sempre falava, demonstrava amor por aqueles alunos, nunca queria reprovar ninguém, estava sempre disposto a ouvir e ajudar aqueles alunos. E esse aluno que estava lá como ferrenho contra ele, estava sempre contra aquele professor, tudo que ele falava, aquele aluno sempre queria combater, e o professor deixava sempre passar. E o professor estava mostrando aos alunos, eles foram fazer uma caminhada, e o professor mostrando um aluno, levou os alunos para ver ali um certo tipo de pássaro,
que vinha sobre uma pedra e ficava bicando aquela pedra. Bicando aquela pedra. E o professor falou que desde criança, sempre quando ele poderia, o seu pai lhe mostrou aquilo ali, ele olhava, observava, e só aquele tipo de pássaro fazia aquilo. Fazia aquilo. E o aluno falou assim, mas que coisa tão tola, tu não estás aqui para mostrar um pássaro bicando uma pedra, que graça tem isso? Ele falou assim, olha, eu observo isso aqui desde criança, tornei-me adulto, continuo vindo aqui, quero vir aqui sempre que puder olhar, é interessante isso. E só tem esse tipo de pássaro que faz isso, não tem outro tipo de pássaro. E o aluno sempre questionando, mas por que? Que graça tem isso? O que nos importa pássaro? Ele vai dizer, isso é um ensino para nós. Como é ensino? Isso é um grande ensino. Isso é um grande ensino, isso que o pássaro está fazendo é um grande ensino. Que ele não está só amolando o seu bico, mas ele também está ali desgastando um pouquinho daquela pedra. Aí o aluno ficou enfurecido, falou, mas que coisa tão sem graça isso. O que nos interessa é o que ele vai fazer com essa, o que vai acontecer com essa pedra. Quanto tempo ele vai levar para corroer essa pedra toda? Quanto tempo? Não estaremos nem vivo. Isso aí vai levar milhões de anos para esse tipo de pássaro conseguir consumir toda essa pedra. Aí o professor falou assim, aí é que não está o ensino, aí não está a preocupação. Aí o aluno, por quê? Ele falou assim, ó, vamos que ele leve milhões de anos para consumir toda essa pedra. Ele falou, e aí? E aí? Ele falou assim, então, esses milhões de anos, na eternidade, não é nem um segundo. Então você imagina, todo esse tempo que ele vai fazer isso aqui, vai levar milhões de anos, e na eternidade não será um segundo, todos esses milhões de anos. Então assim, preocupe-se com a sua salvação, porque quando passar os umbrais da eternidade, que tivermos lá, isso será para todo o sempre. E aquele aluno tomou choque, ele ficou pensando, e os outros alunos riram, compreenderam ali a mensagem daquele sábio professor, e aquele aluno, a partir daquele momento, mudou tudo aquilo. A partir daquele momento ele procurou aproximar-se, ouvir mais do professor, não da sua aula, não só o professor lecionar, mas queria ouvir da salvação. Então, amados, queridos, a salvação é para todos sempre. Então pare e pense, a eternidade é para todo sempre, eternidade para todo sempre. Então goze dessa salvação, tenha essa salvação. Amém, queridos? Curta lá esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Amém? Nos fortaleça, nos ajude o nosso ministério, abençoe o nosso ministério. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Um forte abraço, que Deus eterno seja por habitação.